uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Hoje começa o verão. Vamos aos destaques de hoje. Unesco aponta que mais de 70% dos jovens transgêneros sofrem transfobia na escola. Cintura fina, a Madame Satã, de BH, se torna cidadã honorária por luta LGBTI+. Pesquisadores indicam que Sérgio e Baco, santos católicos, eram gays. Padre Júlio Lancelotti fará evento com pastor gay em manhã de Natal. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu na CNN. 77% dos jovens transgêneros sofrem transfobia no ambiente escolar, diz estudo. Publicado em 16 de dezembro de 2021 por Renata Souza. Um estudo realizado em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS, aponta que dentre 120 famílias, 77,5% de crianças e adolescentes transgêneros entre 5 e 17 anos foram vítimas de bullying no ambiente escolar. Para o levantamento foram ouvidos pais, mães e responsáveis de alunos transgêneros de 62 cidades brasileiras. Com base nos relatos, os coordenadores da pesquisa separaram os autores de violência entre adultos e crianças. No grupo dos adultos, 65% dos acusados de bullying eram profissionais das instituições de ensino. Deste número, 56% eram professores. A coordenadora da pesquisa, Tamires Nunes, explica que um dos objetivos do projeto é fornecer dados que ajudem as instituições de ensino a adotarem políticas contra o bullying. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, pelo menos 80 pessoas trans foram assassinadas no país no primeiro semestre de 2021. No mesmo período, a organização identificou uma vítima de 13 anos de idade, a mais nova desde que começaram os monitoramentos da ANTRA, em 2017. No caso da pesquisa organizada pelo grupo Dignidade, além da violência física, foram consideradas também agressões emocionais, verbais e cyberbullying. Tais ações podem culminar em consequências psicológicas, que vão desde a depressão até a ideação suicida, e práticas, resultando principalmente no abandono dos estudos. E o STF teve que intervir para que o censo 2022 incluísse questões de gênero e sexualidade, né? Todas as pesquisas sempre apontam para questões de carências, de violências no que diz respeito à população LGBTQIAP+. E a evasão escolar é enorme quando quantificada dentro da população trans. E não, gente, não é uma incrível coincidência o roteiro quase que padrão de jovens trans expulsos violentamente de casa, tendo que se prostituir ou trabalhar em subempregos pela falta de qualificação, além, claro, da transfobia estrutural. Deu no estado de Minas. Precursora da luta LGBTI+, em BH, Cintura Fina se torna cidadã honorária. Publicado em 16 de dezembro de 2021 por Thiago Rodrigues. Uma das personagens mais marcantes da história dos movimentos LGBTQIA+, de BH, Cintura Fina receberá o título de Cidadania Honorária de Belo Horizonte. A celebração ocorreu na última sexta, dia 17, no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, no bairro Lagoinha. A proposta de concessão do título partiu da vereadora Isa Lourença, do PSOL, e será feita em condição pós-mortem, concedido após a morte da pessoa homenageada. Símbolo de resistência negra, cearense e travesti, Cintura Fina viveu entre os anos 50 e 70 na capital mineira e foi uma das precursoras da luta contra o preconceito contra pessoas LGBTQIA+. A vereadora Isa Lourença destaca os contextos vivenciados pela nova cidadã honorária. Cintura foi resistência em uma sociedade conservadora, no país que mais mata pessoas trans no mundo, cuja expectativa de vida é de 35 anos. Conta Isa. Cintura Fina trabalhou como cozinheira, faxineira, lavadeira, gerente de pensão, profissional do sexo, alfaiate, cabeleireira e gari. Pelas ruas de BH, utilizava uma navalha para se defender dos ataques e do preconceito que sofria.
A faca foi inclusive um dos motivos que foi apelidada de Rei da Navalha. Cintura foi uma sobrevivente, um símbolo de luta e resistência e figura importantíssima na luta LGBTI da cidade e do país. Concedê-la esse título reconhecerá sua importância na luta pela cidadania e garantia de direitos na cidade, além de fazer justiça à forma criminosa como foi tratada quando viveu por aqui. Destaca a Isa, que também comenta sobre como esta é uma forma de honrar memórias de mulheres trans e travestis da cidade. A trajetória de luta LGBTQIA+, se expandiu da realidade para as telas de TV. Cintura foi uma das personagens presentes na minissérie Hilda Furacão, exibida pela Rede Globo em 1998. Ganhou também uma biografia intitulada Enverga, mas não quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte, escrita pelo pesquisador Luiz Morando. Após a passagem por BH, foi para a cidade de Uberaba, onde morreu em 95, aos 62 anos de idade. Viva a Cintura Fina, um ícone da resistência trans e travesti. Eu conheci sua história exatamente por conta da presença em Hilda Furacão, quando foi interpretada brilhantemente por Matheus Nastergalli. Mas apesar do belíssimo trabalho de Matheus, Cintura Fina era negra. Cintura Fina também criou sua própria técnica de jogar a navalha. Ela era amarrada em um elástico preso em sua cintura e quando ela jogava, a navalha abria no movimento de ida, atingia seu alvo e voltava fechada na mão dela. Cintura a usava como defesa. Icônica e tarantiniana, que contemos cada vez mais as histórias dos nossos ícones. Por aqui teremos muitas. Deu no mega curioso. Sérgio e Baco, os santos que possivelmente eram um casal gay. Publicado em 17 de dezembro de 2021 por Pedro Freitas. O tema homossexualidade causa grande polêmica entre membros da Igreja Católica, inclusive quando declarações favoráveis à união homoafetiva são feitas por figuras simbólicas no catolicismo, como recentemente aconteceu com o Papa Francisco I. Entretanto, esse não é um assunto somente da atualidade. De acordo com pesquisadores, os soldados romanos Sérgio e Baco, martirizados no século IV e transformados em santos pela Igreja, eram, na verdade, um casal gay. A história desses dois guerreiros foi resgatada por um estudo da Universidade de Yale, liderado pelo historiador John Boswell. O enredo de que Sérgio e Baco teriam sido casal gay é baseado principalmente em um relato grego datado do século V. Embora apresente algumas incongruências, o texto batizado de A Paixão dos Santos Sérgio e Baco foi escrito originalmente em grego e é o principal documento sobre a existência deles. Naquela época, o cristianismo era perseguido pelos romanos, enquanto Sérgio e Baco professavam a fé escondidos dos demais. Porém, eles teriam se entregado após recusarem participar de uma oferta ao rei Júpiter, divindade das religiões pagãs. Por terem se negado a renunciar sua fé, os dois foram vestidos com roupas femininas e torturados. Baco morreu durante o processo e Sérgio foi decapitado dias depois. Na visão de Boswell, a visão como Sérgio e Baco são descritos no texto com unidos por um amor um ao outro é muito semelhante à forma como faziam para descrever casais heterossexuais casados naquela época. Inclusive, eles teriam participado de um ritual antigo de irmandade, assumindo um vínculo afetivo perante a igreja, o adelphopoesis. Para o historiador, esse ritual transcendia a amizade e muitas vezes era tomado como forma de legitimar uma união homossexual. Algo que corroboraria essa tese é o mais antigo ícone sacro existente sobre a dupla, datado do século VII. Na imagem podemos ver Sérgio e Baco retratados lado a lado com Cristo em tamanho menor no meio deles. Se entre a comunidade LGBTQI+, a história de Sérgio e Baco é aceita como um marco histórico, o conteúdo dela gera controvérsia e está longe de ser unanimidade entre estudiosos católicos. O martirológio romano, usado quase como um catálogo dos santos, só dedica uma linha aos dois. Em Bet-Saloi, na Augusta Eufratésia, hoje Síria, os santos Sérgio e Baco, mártires, século III ou IV.
Nesse caso, essa linha de pensamento acredita que a violência contra os cristãos deveria ser vista como o único motivo para a martirização de Sérgio Ibaco, tendo nada relacionado com a homoafetividade. Além disso, alguns pesquisadores levantam a ressalva de que não havia processo de canonização para o reconhecimento de santos até 880 e que a aliança de irmandade poderia ser vista apenas como um gesto entre dois amigos que queriam se considerar irmãos, sem envolver intuitos eróticos. De todo modo, Sérgio e Baco continuam servindo como símbolo para muitos homossexuais que desejam expressar sua fé no cristianismo e se sentem abraçados por tamanhas figuras. É sobre representatividade e a temos no catolicismo, sim. Por mais que tenham tentado nos apagar, nós existimos desde sempre, causando desde 12.000 a.C., que inclusive é o nome do episódio do Kill Bicha de 4 de setembro de 2020, em que trago exatamente alguns dos ícones da nossa existência. Som de merchan. E é claro que estamos presentes em registros históricos de todas as fontes, gente. Podem tentar nos diminuir, fingir que nunca estivemos lá, mas tudo em vão. Cada vez mais estamos investigando nossa presença na história e ainda há muito sobre nós para vir à tona. Nota de Dan Pereira. Pode não ser nada disso, mas na minha cabeça, Sérgio e Baco foram um casal e é isso que importa. Esteja registrado, então. Deu no Observatório G. Evento do padre Júlio Lancelotti na manhã do Natal vai contar com a participação de pastor gay, publicado em 18 de dezembro de 2021 por Catherine Carvalho. O padre Júlio Lancelotti, importante liderança da Igreja Católica na capital paulista e notável por seu trabalho social, vai promover na manhã de Natal um encontro interreligioso intitulado O Amor Constrói Pontes, em que será servido um café da manhã para cerca de 800 moradores de rua. O evento será às 8 da manhã do dia 25 na paróquia São Miguel Arcanjo, liderada por Lancelotti, que fica na rua Taquari 1100, entre o Belenzinho e a Moca. O encontro terá a participação de lideranças progressistas de outras religiões que também têm forte atuação na área social. A presença do pastor Leandro é histórica, pois ele será o único representante dos evangélicos neste encontro. Nascido em lar evangélico, Leandro é casado há 17 anos com o também pastor Marcílio Almeida. A Habitar é uma igreja cristã inclusiva que surgiu na metade de 2020. Ela se destaca por aceitar membros da comunidade LGBT+, sem nenhum tipo de restrição e até celebra casamentos homoafetivos no religioso. A Habitar também costuma realizar ações sociais de distribuição de alimentos e roupas para moradores de rua que ficam na região da igreja. Gente, o padre Júlio Lancelotti me emociona num grau. E que linda mensagem de união ele traz com esse encontro com outras lideranças progressistas religiosas. E aí, quando a gente acha que não tem como o padre transbordar ainda mais amor, ele traz o pastor Leandro, um pastor da comunidade LGBTQIAP+. Fé é conexão, né? Tal qual o amor. Padre Júlio, receba todo o meu amor e acredito que eu possa falar em nome de todos que nos ouvem aqui. Que alma cheia de luz, que mente transcendental. Aulas cria sobre se doar por inteiro. Semana de Natal é isso aí, né? A gente fica emotivazinha. Bom, chegamos no final de mais um Bom Dia Bicha e antes de começar a pedir, eu vou pedir, sim. Vota lá na gente no POC Awards 2021 do Gay Blog BR by Scruff, na categoria 3, Comunicação. Minha fotinha tá logo no centro, exatamente o lugar pro qual nasceu a pessoa leonina. Olá, prazer, leonino aqui. Mas a gente pede voto consciente, gente. Então chega lá, olha os nominhos e vota em quem você realmente acredita que merece, tá? Mas com a dúvida, pode ser o mesmo, tá bom? Ah, e agora no Spotify, mudando realmente completamente de assunto, agora no Spotify tu pode dar 5 estrelas pro programa. E eu falei 5, porque se for dar menos, não gasta teu plano de dados, não gasta teu Wi-Fi, gente. Avalia a gente lá no Spotify, avalia também no Apple Podcasts, que é outro agregador em que você pode avaliar. Aliás, encontrou um agregador que pode avaliar, a gente dá lá 5 estrelas, porque o agregador começa a reconhecer a gente como um podcast relevante. Então, por favor, faça isso pela gente. E manda mensagem de voz lá no Anchor, gente. O link
link tá na descrição do episódio, juntamente com o link para todas as matérias. Leiam as matérias, gente. Se vocês preferirem, vocês podem mandar mensagem de voz também na DM do Twitter. É só botar lá, é pra botar no episódio. Manda também no direct no Instagram, mesma coisa. Mas a gente quer muito te ouvir, a gente quer muito se colocar no episódio. Pode mandar também por e-mail, gente, lá no queobichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Beijo, gente, que eu tô com a rabanada no fogo ou com fogo na rabanada. Muito ruim essa. Com essa eu me despeço. Realmente, beijo e até amanhã.